Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, 43 a 51. João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, invocamos a presença do teu Santo Espírito. Que a voz soberana do teu Espírito fale neste lugar. Que o teu Santo Espírito, Pai, aplique essa palavra diretamente à vida, ao momento, à circunstância que cada um está vivendo nessa hora. E que essa palavra, Pai, não volte vazia, mas que acrescente ao coração de cada um aquilo que nós estamos precisando, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Fala conosco através da sua palavra. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Na vida, queridos, nós temos muita oportunidade de conhecer todo tipo de gente. Conhecemos pessoas boas, conhecemos pessoas más, conhecemos pessoas sinceras, conhecemos pessoas falsas, conhecemos pessoas que são a bondade em pessoa, assim como também conhecemos pessoas que são a maldade encarnada. Não é verdade? Conhecemos pessoas de bem com a vida, de cabeça aberta, conhecemos pessoas de mal com a vida, não é? De cabeça fechada. Até mesmo, queridos, entre os crentes nós encontramos pessoas mais ou menos assim como a gente está falando aqui. E até entre os discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com o Senhor Jesus, que caminharam com o Senhor Jesus, nós vemos pessoas diferentes uma das outras. Se você pegar os apóstolos que acompanharam o Senhor Jesus, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha uma maneira de agir. João era cheio de amor, Pedro pegava a espada e tirava a orelha, não é? Cada um tinha uma maneira de ser. E nós aqui nesse texto, temos dois discípulos do Senhor Jesus, dois apóstolos. E nós olhando para a vida deles, vemos que eles eram pessoas bastante diferentes uma da outra, com cabeças diferentes, com fé diferente, com expectativas diferentes. Então, antes de falar desses dois que eu quero falar para você. Talvez você hoje esteja no meio de lutas, no meio de provas, problemas surgiram de onde você não pensava, desafios apareceram. Será que nesse momento que você está vivendo, será que você está aberto para as possibilidades que Deus está trazendo para a tua vida? Será? Não, mas eu estou no meio de uma crise. Muitas vezes é no meio da crise que Deus abre uma porta para nós. É no meio de uma crise que aparece uma oportunidade na nossa vida. Será que você hoje é uma pessoa que está aberta
para tudo que Deus quer fazer na tua vida, nessa hora, nesse momento, nessa prova, nessa luta, nessa tribulação? Será que você está de coração aberto para o que Deus quer fazer? Ou será que você está aí, armado, cheio de resistência, cheio de bloqueio, cheio de pé atrás? Como é que você está hoje? Pergunta ao seu irmão: meu irmão, como você está hoje? Pergunta para ele. Ele nem deu bola para você, né? Nem olhou para a tua cara. Como é que você está hoje? Está bem? Com que expectativa você chegou na igreja hoje? Com que fé você veio para a igreja? Olha só, queridos. Agora olhando para os homens, havia algo que Deus queria começar na vida daqueles homens. Jesus queria botá-los no ministério, no evangelho. Jesus queria que eles fossem seus apóstolos. Então, havia algo que Deus queria começar na vida daqueles homens. Quem sabe nesses dias, Deus também queira começar algo na tua vida. Amém. Quem é que diz amém? Amém? Ou talvez Ele não queira começar, talvez Ele queira redirecionar. Amém. Talvez Ele queira acertar. Porque você, de repente, está indo para um caminho e ele tem outro caminho, então ele, às vezes, ele bota uns impedimentos, umas barreiras, para botar a gente no caminho dele. Quem sabe é isso que Deus esteja querendo fazer hoje na sua vida. Eu volto a perguntar a você: e aí, você está aberto? Disponível? Amém? Talvez você está pensando em ir por um caminho, mas Deus vê que esse caminho não é um caminho bom. Ele tem um outro caminho. Então talvez ele vai dar uma direção aí para você nova. Você está aberto? Amém. Olha só, o Senhor está ouvindo o seu amém. Amém. Então vamos olhar aqui para a vida de dois homens, queridos, que Deus queria começar algo novo. Quem diz assim: eu queria que Deus começasse algo novo na minha vida, de verdade. Amém? Amém? Fala para o seu irmão: meu irmão, que se faça conforme a tua fé. Que se faça conforme a tua expectativa. Se você está esperando Deus fazer algo novo, é isso que Deus vai fazer. Se você está esperando Ele te mostrar o caminho que você está desorientado, é isso que Deus vai fazer. Agora, se você está armado, amargurado, fechado, pé atrás, já era, meu irmão. Amém? Então presta atenção aqui. Dois homens, Filipe e Natanael, dois apóstolos do Senhor Jesus. Filipe era amigo de André e de Pedro. Não sei quem é que já tinha falado sobre o Senhor Jesus para ele. Talvez os amigos tenham falado para Filipe. Nós podemos imaginar aqui, só lendo o texto, que Filipe era uma pessoa de cabeça aberta. Era uma pessoa de coração aberto. Era uma pessoa que estava de bem com a vida. Era uma pessoa sem bloqueio, sem opinião fechada, sobre lugares, sobre pessoas, sobre situações, sobre circunstâncias. Era um homem que estava preparado para ser abençoado por Deus. Talvez igualzinho a alguns hoje aqui, né? Pessoas de coração abertos, sem nenhuma resistência, sem nenhum bloqueio, sem nenhuma barreira, pronto para ser abençoado. Amém. Que isso seja verdade. Filipe era um homem que estava aberto para as possibilidades, aberto para as oportunidades que a vida pudesse trazer para a vida dele. Presta atenção, quando Jesus o encontrou, o que foi que Jesus disse para ele? Você leu na Bíblia? O que foi que Jesus disse para ele? Segue-me. Jesus não deu nenhuma explicação, não disse quem ele era. Simplesmente Jesus disse para Filipe: Filipe, segue-me. E a gente vê no texto que ele rapidamente creu que Jesus era o Messias,
não apenas creu, ele seguiu o Senhor Jesus e logo começou a testemunhar. E logo começou a se empenhar em trazer novos seguidores para o Senhor Jesus. Ele não se preocupou com nenhum debate, nenhuma explicação teológica. Ele não perdeu tempo com nada disso. Ele chegou para Natanael e disse: Natanael, vem ver. Ele não tinha dúvidas que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e ele queria que os outros experimentassem o que ele experimentou, o que ele estava vivendo. Queridos, eu acho que a igreja, não só a igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, o Evangelho, precisa de pessoas como Filipe, pessoas que creem no poder de Deus, que creem na graça de Deus, que creem na misericórdia de Deus, e pessoas que podem nem ter muito conhecimento ainda da palavra de Deus, mas que estão prontas para convidar, estão prontas para se empenhar, estão prontas para testemunhar, estão prontas para evangelizar, estão prontas para procurar aqueles que estão precisando uma luz, precisando de salvação, precisando de cura, de restauração. Acho que as igrejas, o Evangelho precisa de crentes assim, crente Filipe. Crente Filipe. Não sabe nem, começa o Salmo 23, mas não sabe como termina. Pula versículo, não conhece bem, se fala onde está isso, não sabe bem onde é que está na palavra, mas crê em Deus, acredita em Deus, fala do poder de Deus, testemunha da graça de Deus, chama outro para vir para a igreja, chama outro para vir ouvir a palavra. O Evangelho precisa de gente assim, queridos. Nós estamos vivendo a era, queridos, da informação, do conhecimento, da iluminação, não é? Nós estamos vivendo um tempo que está correndo, como diz a palavra. No tempo do fim, o saber vai se multiplicar. Então hoje a gente às vezes fica querendo saber muito, para falar do amor de Deus, para evangelizar, para pregar, para orar pelos enfermos, para buscar outras pessoas. Amém, queridos? Amém. Não é? Eu tenho que fazer uma faculdade de teologia, eu tenho que fazer uma formação excelente, faça. Quanto mais você souber, quanto mais você aprender, mais você vai servir melhor a Deus. Amém? Mas nós vemos que Filipe não se preocupou com nada. Vem, segue-me, ele nem explicou, ele só queria chamar, não é? Diz a palavra de Deus que Filipe encontrou Natanael, e aqui Natanael já era outra pessoa. Natanael era um homem temente a Deus, era um homem que lia as Escrituras, era um homem que sabia que o Messias ia vir, mas era um homem com outra cabeça. Quando Filipe lhe falou sobre Jesus, o primeiro comentário que Natanael falou foi: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele já tinha uma opinião negativa a respeito de Nazaré. Por quê, queridos? Nazaré era uma vila insignificante, era uma vila que nem escola tinha, era uma vila onde não tinha trabalho. A grande maioria dos que moravam em Nazaré era gente simples, humilde, pobre. Nunca nada de bom tinha acontecido em Nazaré. Nazaré não tinha mar, Nazaré não tinha lagoa, Nazaré não tinha belezas naturais. E aí, quando Filipe disse para ele, Jesus, não é? Achamos aquele de quem Moisés escreveu, Jesus o Nazareno, pronto. Na cabeça de Natanael, não faz sentido. Aquilo que a gente estava falando agora mesmo com vocês. De Nazaré saiu o Messias, o Filho de Deus, aquele a quem os profetas se referiram. A gente vê que o comentário mostra que Natanael, apesar de ser temente a Deus, ele tinha a cabeça dele meio fechada, ele tinha resistências, ele tinha preconceitos, ele tinha opiniões fechadas.
Ele tinha uma fé meio inflexível, uma fé talvez com padrões pré-estabelecidos por ele mesmo. Daquele fim de mundo saiu o Messias. Daquele fim de mundo saiu o Filho de Deus. A pior coisa, querido, é quando uma pessoa, que a vida, a história de vida dela, tudo que ela passou, né, os acertos, os erros, ela fica às vezes convencida que a única verdade que existe é a dela. Talvez você já tenha conhecido pessoas assim, donas da verdade. Já conheceu alguém assim? Dono da verdade, pela sua história de vida, pelos fatos, pelas perdas, pelos acertos, erros, não é? É aquela pessoa dona da verdade, mas que não tem cabeça aberta. Não tem cabeça aberta para conversar, não tem coração aberto para reconhecer que às vezes, quem está com a verdade, não é ele, é o outro. Isso já aconteceu com você? Você está discutindo com alguém de casa, da família, ou até com um amigo. Não, eu sei o que eu estou falando. Às vezes que a gente tem que reconhecer, ter humildade para dizer, olha, eu acho que você tem toda a razão do que você está falando. Às vezes a verdade, nesse sentido, não está conosco, talvez está com outro. E aí a gente tem que ter essa humildade, né? A gente tem que ter essa humildade, e Natanael, querido, mostrou-se aqui, vamos dizer assim, um crente meio orgulhoso. Existe isso na igreja? Crente meio orgulhoso, meio metido, meio se achando. Existe isso na igreja? Não é? Ele se julgava dono da verdade, ele se julgava espiritual porque ele lia a Bíblia, ele era temente a Deus, ele era de Deus, mas a gente vê aqui que ele era assim uma pessoa um pouco arrogante, só um pouquinho. Tem crente assim, querido, um pouco arrogante, um pouco metido, se achando, não é? Não sei o que foi que deixou ele assim. Não é aquela pessoa, às vezes a gente está falando, fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, fala do perdão de Deus, da obra que o Espírito Santo pode fazer na vida de qualquer um, e às vezes a gente vê pessoas que reagem com incredulidade, com dureza, desdenhando o que está acontecendo na vida do outro. Amém? Às vezes, duras, resistentes. Vou parafrasear aqui o que Natanael falou. Será que ainda pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Será que ainda pode sair alguma coisa daquela pessoa que eu conheço? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa num casamento que parece destruído? Será que nessa altura dos acontecimentos, depois de tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, tudo que eu superei, Deus ainda pode fazer alguma coisa boa na minha vida? Será que depois de eu ter sofrido tudo que eu tenho sofrido, Deus ainda pode fazer alguma coisa boa? Talvez nessa noite aqui, queridos, tem uns Natanael perdidos por aí. Pessoas que temem a Deus, creem em Deus, mas talvez, não sei, você já passou por tanta decepção, por tanta desilusão, já foi tão machucado, tão ferido, que hoje a sua fé é uma fé limitada. Você hoje já começa a duvidar, será que Deus ainda pode mudar alguma situação na minha vida? Será que Deus ainda pode mudar uma pessoa? Será que Deus ainda possa transformar uma situação? Presta atenção, querido, a chance estava ali. A oportunidade, a possibilidade, a ocasião, o momento estava ali. Só que Natanael, com a sua maneira de ver, de crer,
Ele tinha uma opinião fechada, ele tinha um temperamento forte. Você conhece alguém que tem um temperamento forte? Não conhece, não? Conhece alguém que tem um temperamento forte, que tem uma opinião formada, que já tem a cabeça feita a respeito de alguma coisa? Não é? Natanael era assim, querido. Lhe custava crer que pudesse ser verdade. O Messias vinha de Nazaré. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, não acredito. O Messias? Aonde é que ele nasceu? Alguém aqui está dizendo Campo Grande. Campo Grande é um lugar maravilhoso, tem um shopping maravilhoso, minha gente. Meia é um lugar fantástico, meu irmão. Japeri. Caxias é um lugar maravilhoso. Nós estamos falando de um lugar feio, querido, sem beleza natural nenhuma. Um lugar que nem... Não, Campos Elíseos é um lugar maravilhoso. Belford Roxo é um lugar fantástico. Tem um McDonald's bem na entrada. Seja bem-vindo a Belford Roxo. Era um lugar pior, minha gente. Muito pior. Então, para ele aquilo parecia, não. Eu não acredito que isso vai acontecer. Messias vir de Nazaré. Queridos, às vezes nós somos assim, parecidos com Natanael. A gente crê em Deus. Quem aqui crê em Deus? Amém. Acredita que Ele pode fazer qualquer coisa. Amém. Deus é o Deus dos impossíveis. Amém. Acabamos de cantar. Deus opera milagres, Deus opera maravilhas. Não há o que Deus não possa fazer. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Mas quando vem para o nosso lado, a gente diz assim, será? Será que Ele vai me curar? Será que Ele vai me abrir uma provisão financeira? Será que Ele vai resolver o meu desafio? Será que Deus vai operar na minha vida? Né? Porque Ele diz aqui, quem está aqui? Será? De Nazaré já está operando há muito tempo, graças a Deus. Mas às vezes, querido, quando a coisa vem para o nosso lado, quando é na vida dos outros, nós somos os melhores evangelistas do mundo. Deus tem poder, Deus é maravilhoso, Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai mudar tudo, Deus vai transformar. A gente fala para os outros. Quando o negócio cai no nosso quintal, epa! Será que Deus vai resolver isso? Será que essa situação que eu estou vivendo hoje vai ter um final feliz? Amém? Às vezes, querido, a nossa luta é com a nossa incredulidade. Né? Nossa incredulidade. Já é difícil a gente se aturar às vezes, não é? Por causa da nossa incredulidade. Às vezes essa incredulidade vem de fora. Não é? Pessoas... Vem de fora e diga, você não está acreditando, você fala sério, olha, cai na real, isso aí não vai mudar, isso aí não vai acontecer nada, você não está pensando, né, que essa mulher vai voltar transformada, que esse homem vai voltar totalmente diferente, cai na real, você está viajando na mão. Às vezes a gente sofre uma pressão, querido, a gente já tem a nossa incredulidade, a nossa dificuldade às vezes, quem aqui tem coragem de dizer, é verdade, às vezes tem dificuldade de acreditar que Deus vai operar um milagre. Eu creio em Deus, mas às vezes eu tenho uma dificuldade, será que Deus vai fazer isso? Porque às vezes você já está massacrado, com muito não, massacrado com muita decepção, massacrado com muita derrota, que custa-lhe acreditar que Deus possa fazer. Se não bastasse a nossa incredulidade, às vezes tem uma turma que fica ao nosso redor, não é? Botando a gente para baixo, não é? Falando para a gente, olha só, você
isso não vai mudar nada, vai ficar tudo do mesmo jeito. Tu está viajando, está sonhando, bota o teu pé no chão. Né? Você sabe que tem gente que tem um ministério fantástico, botar você para baixo. Olha só, queridos, Natanael foi um homem que ele tinha a sua dúvida, a sua incredulidade, a sua resistência, não é? Talvez porque ele conhecesse a palavra de Deus, mas aqui Natanael tem uma coisa, uma qualidade fantástica que nós podemos aprender com ele. Viu? Nós que de vez em quando temos lutas com a nossa fé, temos luta naquilo que a gente crê que Deus pode fazer, temos luta com aquilo que a gente crê que Deus possa transformar, operar milagres, transformações, mudanças. A gente aprende para nós, como Natanael foi um cara assim. Será? Será mesmo? Será que esse aí é o Messias mesmo? Será que esse é o Filho de Deus que os profetas falaram? Ele tinha suas dúvidas. No entanto, ele foi. No entanto, ele quis verificar se Jesus era de fato o Messias. E eu acho que isso aqui a gente aprende com ele. Meu irmão, você pode ter dúvidas. Você pode, às vezes, achar que nem é mais crente. Não acontece isso? Eu acho que eu não sou nem crente. Isso acontece, a gente escuta. Mas se você ainda insistir, e crer, e buscar, ele, apesar do que ele falou, quando Filipe o chamou, apesar dos seus bloqueios, apesar do seu será, da sua resistência, da sua opinião já formada, já fechada, como é que seria o Messias, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi verificar, vou ver se de lá sai alguma coisa boa. Vou ver. Vai que ele é o Filho de Deus. Vai que ele é o Messias mesmo. Vai que essa era a oportunidade que eu estava esperando para a minha vida. Vai que é que o povo escuta por aí, eu escuto assim, aí, vai que, né, agora, vai que Deus está trazendo uma possibilidade para você nesses dias. Vai que Deus está abrindo uma oportunidade, é algo novo que Ele vai começar na tua vida nesses dias. Amém, querido? Não sei qual é a tua opinião, não sei qual é a tua resistência, teu bloqueio. Natanael foi ao encontro de Jesus. E se ele era espiritual, como alguns crentes que eu conheço aqui, ele deve ter ido ao encontro de Jesus e de Deus, me dá um sinal. Deus me dá um sinal, Pai. Eu não quero ser enganado por nenhum charlatão. Estão dizendo que ele é Jesus, que é o Filho de Deus. Senhor, eu vou lá, mas o Senhor me dá um sinal. Tem algum crente aqui que faz essa oração? Me dá um sinal. Olha, meu irmão, quando você pede um sinal, se prepara, porque Deus vai dar o sinal. Agora, o sinal pode ser vermelho. E o sinal pode ser verde. Então, aí é aquele negócio que quando a gente pede a Deus, querido, a gente tem que estar aberto para o que Deus falar. Não é? Tem muita gente aí que pede sinal, o sinal vem, está amarrado em nome de Jesus. Amarra o sinal. Olha aqui, querido, Natanael, eu estou aqui viajando, né? Você sabe, viajando, imaginando um pouco Natanael, porque ele era espiritual, que nem a gente. Tem gente espiritual aqui? Tem gente metida aqui? Diga amém. Olha só, de repente Natanael foi ao encontro de Jesus dizendo: Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal se esse é o Filho de Deus. Aí, querido, eu acho que isso provocou um choque nele. Às vezes, querido, quando Deus nos dá um choque, ó menores, quando Deus nos dá um sinal, esse sinal às vezes nos provoca um choque. A gente fica meio estarrecido, meio parado.
não é? E aí Jesus, quando foi ao encontro dele, disse aí, eis aí um verdadeiro israelita. Um homem em quem não há dolo, não há falsidade, não é? E aí aqui fala no versículo 48, né? Ele diz assim, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A figueira, querido, é uma árvore que dá uma grande sombra, e era onde as pessoas tementes a Deus, muitas vezes ficavam para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Então, querido, Deus nos vê quando nós estamos no nosso momento de oração, nosso momento de aflição, de angústia. Natanael era um homem temente a Deus, é um homem que cria nas promessas de Deus, mas, segundo os fatos, as circunstâncias, ele tinha uma opinião formada que de Nazaré não ia sair nada. E ficava para ele difícil acreditar que Nazaré seria alguma coisa boa. Não é? E Jesus disse para ele, você vai ver isso, você está vendo isso, e você ainda vai ver coisas maiores. Amém? E Natanael naquela hora, no mesmo momento, falou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quer dizer, um homem que a princípio estava desconfiado, cheio de resistência, acho difícil disso terminar bem, acho difícil de ajeitar esse casamento, acho difícil de o meu filho se libertar disso, acho difícil de uma mudança nesse quadro que eu estou vivendo, não é? Ele, apesar de todas essas resistências, ele viu Jesus, não é? E Jesus, e ele talvez, Natanael foi o primeiro apóstolo, queridos, a declarar chamar Jesus de Filho de Deus, chamar Jesus de Rei de Israel. Então, queridos, vamos trazer essa palavra para a nossa vida. Talvez você esteja aqui essa noite, que nem Natanael. Você acredita em Deus? Amém. Quem acredita em Deus, levanta a mão. Amém. Você acredita no poder de Deus? Amém. Você acredita que Deus pode mudar qualquer coisa? Amém. Bata na palma do teu irmão e diga, meu irmão, Deus pode mudar qualquer coisa. Para Deus não há impossível. Mas talvez aí no escondido do teu coração, você está dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Mas aí no escondido do teu coração, talvez você está dizendo, será que nesse momento que eu estou vivendo, Deus ainda vai tirar alguma coisa boa para a minha vida? Será que nessa altura dos acontecimentos, já estou ficando com idade, já perdi tantas oportunidades, tantas possibilidades, será que Deus vai tirar alguma coisa boa da minha vida? Será que Deus vai salvar minha família? Vai me libertar? Apesar das minhas incredulidades. Então, queridos, nessa noite, eu estou aqui, que nem Filipe, dizendo para você, vem e vê. Tem algo bom que Deus vai fazer no meio dessa luta que você está enfrentando. Amém? Por pior que seja o laço que o passarinheiro armou para você, Deus tem como desfazer esse laço e começar algo novo na sua vida. Vem e vê. Amém? Ele não vai fazer só isso, olha só. Primeiro ele vai resolver essa situação. Prega para o teu irmão, acalma ele. Deus vai resolver essa situação. Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com a tua família. Deus vai tratar com a tua vida financeira, profissional. Amém? Ele tem uma bênção para você nessa hora.
Mas agora continue dizendo para o teu irmão, depois ele ainda vai fazer coisas maiores. Amém? Acredita nisso? Então, querido, talvez aqui nessa noite tenha algumas pessoas que tem uma Nazaré aí na sua vida. Não aquela lá da novela que matava todo mundo. Não aquela. Talvez você tenha uma situação na sua vida, hoje, olha só, hoje. Será que eu ainda posso ser um profissional respeitado? Será que meu casamento pode se alinhar? Será que meus filhos podem tomar um caminho bom? Será que Deus pode mudar essa situação que tem me trazido tanta angústia? Talvez tenha alguém aqui, será que isso ainda vai ter um final feliz? Será que ainda vai ter alguma coisa boa? Eu estou aqui que nem Felipe, querido, convidando você a vir e verificar se o que eu estou falando para você é verdade. Amém? Não é? Filipe estava diante de Natanael, ele é o Filho de Deus, vem e vê. Eu estou aqui nessa noite dizendo para você, meu filho, dizendo para você, vem e vê. Mas a minha luta será, Deus tem sempre uma saída. Deus tem como fazer com que tudo colabore para o bem, e para o bem melhor para a tua vida. Mas você precisa acreditar nisso, e vir a Jesus, para ver se de fato Ele vai fazer isso. É isso que a gente aprende com Natanael, querido. Ele tinha dúvida, ele tinha será, mas ele foi verificar. E a minha palavra para você é essa, meu irmão. Vem verificar com Jesus, se Ele é mesmo o mesmo Deus que opera milagres, ontem, hoje e eternamente. Vem verificar se Deus tem uma saída, vem verificar, vem provar do amor de Deus, vem provar da misericórdia de Deus, vem provar da compaixão de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, essa noite, querido, eu quero olhar para você, que nessa noite chegou à igreja falando isso. Será? Acho muito difícil. Não tem mais saída não. Não tem mais jeito não. Mas mesmo assim você tem fé. Tanto tem fé que veio à igreja, né? Aí você aqui, não é? Talvez você tenha vindo, não acredito mais em nada. E como é que veio? Porque você ainda tem fé. Amém? E talvez você esteja dizendo assim, eu quero ver alguma coisa boa sair dessa situação. Eu estou dizendo para você, vem e vê. Eu tenho um desafio para você nessa noite. Você que está aqui, não é? Dizendo assim, eu quero ver alguma coisa boa sair dessa situação que eu estou vivendo. Eu quero verificar. Eu quero provar disso. Amém? Eu posso pedir para você ficar de pé? E se você está vivendo uma situação assim, que você acha difícil, vem cá. Vem cá para verificar. Não é? Filipe pegou Natanael e levou ele a Jesus. Pergunta para o seu irmão, você quer que eu te leve lá na frente? Eu vou contigo. Eu vou contigo. Vamos lá na frente que eu vou contigo. Dá uma de Filipe aí, meu irmão. Pergunta para essa moça aí bonita do teu lado. Vem, vamos lá, eu vou com você, eu sou Filipe essa noite. Vai, meu irmão, seja um evangelista. Chega para essa pessoa que está perto, olha só, eu sou Filipe, eu quero te levar lá. Eu quero que você experimente o poder de Deus, a graça de Deus. Pega uma pessoa que está passando, olha, você já sabe que ele está numa luta. Vai lá e pega ele, e traz ele aqui. Traz ela aqui para a gente orar. Amém? Empurra essa turma aí para o lado, para o pessoal chegar. Empurra aí para o lado. Amém?
E a gente, em determinados momentos, tem um Felipe do nosso lado, faz toda uma diferença. Tem uma pessoa do nosso lado que nos encoraja a confiar em Deus, a esperar em Deus, a ter paciência em Deus, a perseverar em Deus, faz toda uma diferença. Amém? Então olha só, abaixa sua cabeça, fecha teus olhos. O que é que você tem dito nesses dias que acha que é muito difícil? O que é que você acha que não tem mais jeito? O que é que você tem dito que talvez já tenha passado da hora? Que você já está até com idade? O que é que você tem dito? Será? Você crê, mas ao mesmo tempo, todas as circunstâncias dizem não. Nessa hora é difícil. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar. Também quero te pedir, Pai, que o Senhor desenvolva em nós essa capacidade de Filipe. Que sejamos pessoas, Pai, que vamos ao encontro daquelas que estão perdidas, desorientadas, vivendo momentos difíceis. Sejamos pessoas, vem, vamos a Jesus. Jesus tem a saída, Jesus tem a solução, mas tudo está dizendo que não importa. Venha Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos como Filipe, pessoas que falam do amor de Deus, pessoas que falam da graça de Deus para aqueles que estão totalmente desorientados, perdidos, desequilibrados. Que nós possamos ser como Filipe. Vem e vê. Eu talvez não tenha a solução, mas Jesus tem a solução. Mas nessa noite, Pai, nós estamos aqui como Natanael. Será que aquilo que eu tanto tenho já pedi na vida ainda vai acontecer? Será que o milagre que eu tanto tenho pedido e espero ainda vai acontecer? Será que alguma coisa boa ainda pode sair desse momento de tanta tribulação e dificuldade? Pai, nós estamos aqui como Natanael. Natanael teve as suas resistências, Natanael teve os seus bloqueios, Natanael já tinha uma opinião formada na cabeça dele. Para ele, de Nazaré, não vai sair nada. No entanto, Natanael foi a Jesus. Ele foi verificar se de fato Jesus era o Filho de Deus. Então, Pai, esses irmãos e irmãs que estão aqui conosco, estão vindo aqui, Pai, a Ti, para verificar se de fato o Senhor tem uma saída, uma solução. Então, meu Pai, nessa hora, ao chegarmos ao Teu altar, ao chegarmos a Jesus, nós abrimos mão, Pai, dos nossos planos, abrimos mão, Senhor, dos nossos projetos. Queremos o que o Senhor quer, Pai. Queremos o que o Senhor quer, Pai. Apesar do nosso será, apesar da gente achar que é difícil, eu creio em Ti, Pai. E estou aqui de coração aberto, com meu espírito disposto a fazer o que o Senhor determinar eu fazer. Pai querido e amado, eu coloco a vida dos irmãos aqui. Alguns deles, Pai, estão aqui bastante machucados essa noite. Alguns deles estão bastante entristecidos. Algum deles, quem sabe, a sua vida desmoronou como um castelo de areia na praia. Mas eu creio em Ti, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar.
Eu sei que teu Santo Espírito não vai me abandonar. Então a minha oração, Pai, fortalece a cada um desses irmãos e irmãs. Que ele veja a solução, que ele veja a saída. Mostra para ele o milagre que o Senhor vai fazer. Mostra para ele a manifestação do teu poder. Mostra para ele como o teu nome vai ser honrado, vai ser glorificado. Mostra para ele que tu és Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus dos impossíveis, o Deus que opera todos os milagres, o Deus que tem poder para fazer tudo. É El Shaddai, Todo-Poderoso. Levante a tua mão, meu irmão. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a bendizer o nome do Senhor. Abre a tua boca. Glorifica o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Ele é teu Deus. Ele cuida de você. Ele te sustenta, Ele te revigora, Ele te cura, Ele te mostra o caminho. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode bendizer o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Oh, maravilhoso és tudo, Pai. A Bíblia diz: se a gente pedir e crer, já foi feito. Vamos dar um abraço ao seu irmão, diz: meu irmão, está feito. Está feito. Confie em Deus. Confie em Deus. Amém?